Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e quero ler para os irmãos, iniciando o nosso culto, Mateus 18:20, que está escrito assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, disse Jesus. Aleluia! Então vamos louvar ao Senhor nosso Deus, orar e engrandecer a Ele, aprender da sua palavra e compartilhar das bênçãos do nosso Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Após sermos abençoados com este louvor tão maravilhoso do grupo Vencedores por Cristo, quero convidar os irmãos para que oremos ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, pela salvação em Cristo Jesus. Coloquemos diante do Senhor as nossas orações. Senhor, nosso Deus e Pai,
Te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. Deus de paz, Deus de amor. Somos gratos, porque agora temos a ousadia, a intrepidez de entrar no Santo do Santo, através do sangue do seu Filho, o teu Cordeiro aceito, o teu Cordeiro imaculado. Somente através do sangue do Senhor Jesus Cristo é que podemos ter essa ousadia, esse privilégio de conversar com o Senhor. Grandioso Deus, obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós, não porque merecemos, e sim pela tua grandeza e imensurável misericórdia e compaixão. Obrigado porque agora nós temos a salvação através do sangue de Jesus Cristo. O Senhor nos tem concedido muitas coisas, Senhor. Por isso somos gratos a Ti. Verdadeiramente o Senhor é um Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado por toda a terra. Que todos reconheçam que o Senhor é o único e suficiente para nos salvar a todos. Obrigado, Senhor, porque agora o Senhor nos tornou filhos, co-herdeiros através do Seu Filho Jesus Cristo. Somos agora idôneos, não somos mais filhos da ira. Obrigado porque o Senhor nos aceitou. É o Senhor mesmo que veio atrás de nós, veio nos buscar, nos fez reis e sacerdotes para pregoar o dia que o seu Filho Jesus Cristo virá. E sabemos pelas coisas que acontecem que esse dia está breve, muito breve, virá Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nos concede mais fé, mais ousadia, através do seu Santo Espírito, para que possamos apregoar e mostrar às pessoas, evangelizar, anunciar que Jesus Cristo quer salvar a todos. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bom dia, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre todos nós na manhã desse dia, que tenhamos realmente um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versos 1 a 6, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, ou quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem nos abençoado com toda sorte de bênção, nós cremos nisso. E agora que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor mesmo nos conduza na meditação da mesma, a fim de que tenhamos motivos de crescimento e de entendimento da Tua palavra. Nos ajude, Pai, nos conduza, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Paulo, ele já havia escrito uma primeira epístola chamada 1 Tessalonicenses, e quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, os cristãos corriam o risco de perder a esperança na segunda vinda. Nessa carta, o apóstolo
estava corrigindo algo totalmente oposto. É um ensinamento herético que estava entrando nas igrejas. E esse ensinamento estava corrompendo muitas pessoas. Por isso que Paulo diz: vocês não se lembram que eu falava isso sempre para vocês? Então eu estou agora vos lembrando isso. E quando Paulo escreve essa segunda carta, era para corrigir um ensinamento falso que dizia que Jesus já havia vindo, que Jesus já havia voltado. E Paulo restaura o equilíbrio da igreja ao descrever alguns dos principais eventos que precederiam o dia do Senhor. Ele escreveu isso em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, e em particular ele declara aqui quais são os principais acontecimentos que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que, em particular, a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Segundo o que Paulo declara, a apostasia deve acontecer primeiro. Então, hoje nós vemos muitas pessoas abandonando as igrejas, se afastando da igreja, dando ouvidos a mestres que falam o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir, mas aquelas palavras que elas querem ouvir. Por isso, ensinam heresias e muita gente está se desviando da verdade, dando ouvido a essas fábulas, essas mentiras que Paulo já havia declarado anteriormente. Essa palavra, apostasia, normalmente significa uma rebelião militar. Mas nas Escrituras, a palavra é usada para se referir à rebelião contra Deus. Portanto, alguns interpretam os versículos como uma referência a um abandono geral da verdade. Essa apostasia rebelde prepararia o caminho para o anticristo, ou seja, a apostasia vem, confunde as pessoas, esfria as pessoas abandonam a fé e se rebelam contra Deus. Isso é um caminho preparado para o anticristo. Outros traduzem o termo como partida e entendem que seja uma referência ao arrebatamento. Isto é, o homem do pecado não poderá ser revelado até que Cristo venha, com o intuito de levar a sua igreja para estar com ele. Ele fará isso porque ele tem o poder para isso, ele institui a sua igreja para isso e ele vem buscar o seu povo justamente para ele. No que diz respeito à palavra propriamente dita, ela poderia referir-se a uma partida. Que palavra? A apostasia, uma partida espiritual, ou poderia referir-se a uma partida física, o arrebatamento. Independentemente do modo como o termo seja entendido, trata-se de um evento que ocorre antes do homem do pecado ser revelado. Primeiro vem a apostasia, depois o homem do pecado. E Paulo não usa, meus queridos, o título anticristo para esse homem, mas a descrição que ele faz dele é homem do pecado. Homem do pecado é o que se opõe a Cristo. Ele se refere ao anticristo como o homem do pecado a ser revelado. O homem do pecado levará o mundo à rebelião contra Deus. Realizará milagres por meio do poder de Satanás para ser adorado. Então, a Bíblia sempre nos mostra que esse homem do pecado, ele vai fazer com que o mundo se rebele contra Deus e ele quer ser adorado como se fosse Deus. Então, hoje, nós vemos muitos irmãos, com tristeza eu digo isso, se afastando da igreja, se envolvendo com grupos, dizendo que não precisa de igreja para servir a Deus, não precisa estar na igreja todo domingo para ter comunhão com Deus, que em casa mesmo é possível fazer isso. Não dá certo.
Não funciona dessa forma. A igreja tem que estar unida e reunida. Ela unida no propósito de pregar o evangelho e reunida para adorar, louvar e exaltar o nosso Deus e aprender da sua palavra para exercer o seu papel como igreja aqui no mundo. O homem do pecado, conforme registra o verso 4 do capítulo 2, irá declarar ser divino e sentar-se no templo de Deus agindo como se fosse um Deus. Muitos líderes na história se consideram deuses e o anticristo é a declaração final dessa blasfêmia. Ele não tolerará que ninguém, a não ser ele mesmo, seja adorado. Ele não vai querer permitir que ninguém adore um outro se a não ser ele. Isso está registrado em Apocalipse 13, de 6 a 8. E observe aí o contraste entre o verdadeiro Deus e o anticristo. Embora muitos queiram se considerado deuses, o verdadeiro ser divino se fez homem, humilhou-se e nos redimiu por meio do derramamento do seu próprio sangue, conforme registra Atos 20 e 28, Filipenses 2, de 6 a 8. Aquele que merece toda adoração e louvor não ordena adoração, mas em vez disso veio a este mundo como servo. Em contrapartida, aquele que merece apenas desprezo se apresenta como Deus. Portanto, o homem do pecado provavelmente permanecerá em um templo físico, quem sabe em Jerusalém, para se declarar Deus. O cumprimento final da abominação desoladora mencionada por Daniel no seu capítulo 7, verso 23. Portanto, meus queridos, fiquemos atentos, porque a apostasia já começou. Muitas gentes estão abandonando as igrejas. Muita gente está abandonando a fé. Muitas pessoas estão se envolvendo com grupos que se dizem religiosos, mas que não pregam o verdadeiro evangelho. Pregam, como eu já disse, aquelas mensagens bonitas, bem preparadas, que o povo gosta de ouvir, mas que não confrontam a vida pecaminosa das pessoas. Então não entram nessa área de corrigir, de restaurar, de salvar. Fala somente aquilo que o povo quer ouvir. Bonitas palavras, bonitos discursos, mas não falam, não pregam aquilo que as pessoas precisam ouvir. Nós precisamos estar atentos, irmãos, e procurarmos estar ajudando aqueles que estão se afastando, para que não caia no engodo do pecado, para que não caia nessa dissimulação do anticristo, para que não abandonem a sua vida cristã na presença do Senhor. Que nós tenhamos a capacidade, a sensibilidade, a coragem de enfrentarmos essa situação levando o verdadeiro evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos e aqueles que a ouviram possam ter sido abençoados pelo ensinamento da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por mais esses momentos de compartilhamento, de louvor e adoração, meu Pai. E queremos desejar a todos um dia abençoado e feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.